tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos tratar de um assunto denominado distinção entre o cristão e o ímpio. É um texto baseado no livro de Salmos, capítulo 1, e versa sobre essa distinção. Está escrito na palavra de Deus: bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Versículos descritos no livro de Salmos, 1 Salmos, que diz sobre essa distinção entre o ímpio e o cristão. E vai além. Fala que não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Esse primeiro salmo, ele resume os dois únicos caminhos disponíveis para cada ser humano. O caminho dos justos é o caminho e o caminho dos ímpios. Esse salmo visa dar ao leitor entendimento, contrastando a pessoa justa da pessoa do ímpio. Enquanto que a pessoa justa é um bem-aventurado, reta diante de Deus por causa do seu comportamento, o ímpio produz frutos de tristeza e de destruição. Essa palavra que foi lida nessa noite nos fala que as características do justo é a retidão, obediência e separação do mundo. Isso quer dizer que os justos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, nem andar segundo os padrões morais e espirituais dos seus conhecidos e amigos do mundo, pois esses são descrentes, pecadores e estão perdidos. Sem luz, só trevas existem em suas vidas. Fala-nos também que o justo tem prazer na lei do Senhor. Nela medita, e ao meditarem, reconhecem que na lei existem promessas feitas por Deus para toda a humanidade. Revela pecados que devem ser evitados. E existem ordens para nós obedecermos. Entre essas ordens que devemos obedecer é que devemos amar aos ímpios. Grande verdade. Se você amar somente aquele que você ama, que também te ama, que mérito existe nisso? Um amor trocado? Mérito existe quando alguém te odeia, quando alguém procura te fazer mal, você ainda assim orar por essa pessoa, amar essa pessoa. Não amar o que ele faz, mas amar o ser humano criado por Deus, que está perdido e precisa encontrar luz para se salvar. É nossa missão, irmãos,
procurar influenciar essas pessoas para que elas sejam salvas. Para influenciá-las, é necessário estar presente na vida deles. Mas nós devemos evitar receber influência mundana deles. Por menor que seja essa influência, ela deve ser evitada. Estar presente sem nos determos nos caminhos deles. Isso é, fazer o que eles fazem, pois são pecadores. Nós não podemos fazer o que eles fazem. Nós temos de estar presente, mas não fazendo aquilo que eles fazem. Como eu falei, são pecadores sem Deus e estão destinados ao fogo eterno, onde haverá dores, trevas e ranger de dentes. A motivação, irmãos, dos justos é o deleite. Isto é, desejo de ouvir e entender o que Deus revelou. Isso nos leva e leva todo cristão a ser como uma árvore frutífera, cujo fruto aparecerá no tempo apropriado. Esse fruto que eu estou falando é o caráter transformado, é uma conduta piedosa. Lembre-se, o fruto é visível. Ele não pode ser oculto. É o que as pessoas do mundo podem tomar de nós para se nutrir. Eu sempre comento. À nossa volta existem milhares e milhares de pessoas que precisam ser salvas. E nós somos a luz para elas e somos o sal para elas. Quer queira, quer não queira, essas pessoas, no fundo, elas sentem inveja da sua maneira de ser. E muitas vezes você ganha o mesmo que ela, trabalha o mesmo serviço que ela, e sempre ela te vê contente, alegre, nunca reclamando. E elas têm inveja disso. Elas, no fundo, elas querem saber qual a razão da tua alegria, qual a razão da tua maneira de ser. Porque ela é igual a você, ganha igual a você, mas ela não tem essa alegria interior que você tem, essa vontade, essa espontaneidade que você tem. Os ímpios, irmãos, são homens naturais, tidos para Deus como animais irracionais, que seguem a natureza. Perdão. Os ímpios foram feitos para ser presos e mortos. Blasfemam do que não entendem e perecerão na sua corrupção. Não são palavras minhas, são palavras escritas por Pedro no seu livro, no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Porque está escrito, e é uma verdade, que todo aquele que não crer e não aceitar em Cristo Jesus, aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, seu destino é um só: o fogo do inferno, por toda a eternidade. Infelizmente, os ímpios têm pouca ou nenhuma consideração por Deus e vivem para satisfazer as suas paixões. São como a moinha, palha, casca, sem valor nenhum.
palha, toda a casca, ela envolta a semente, o trigo, e não tem outro fim. Foi feita para proteger e para que o vento venha espalhar. Embora os ímpios tenham olhos e ouvidos, eles estão fechados porque Satanás os fechou, para que não possam ver ou ouvir e serem salvos. A palavra diz que nós não podemos nos assentar no meio deles, rodinha de amigos, participando dos seus feitos, pois são insensatos, brincalhões e escarnecedores, pecadores perdidos, reservados ao fogo e enxofre, e portanto inimigos de Deus, filhos da desobediência. A pessoa sem Cristo, irmãos, é responsável pelo seu pecado, uma vez que Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e de graça, com a qual ele possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado. Esse salmo, irmãos, nos traz uma advertência viva, em vista do julgamento final de Deus. Sim, ele nos alerta para esse julgamento. Então é preciso que todos nós andemos então em novidade de vida, para sermos aprovados por aquele que nos criou, por aquele que nos deu vida.